Boa noite, Boa noite, doutor. Carla, tudo Um bem? prazer. Deixa eu ver se meu volume tá bom. Meu volume que tá baixinho aqui. Vocês estão me escutando bem? Que meu volume tava bem baixo mesmo. Pronto. Eu Eita, a câmera Estão me aqui. escutando também? Eu tô escutando perfeito. E vocês? Pô, coloca um coraçãozinho aí se vocês estão conseguindo escutar bem, professor. Tá chegando? Eu acho que tá chegando, porque eu tô escutando bem. Pra mim tá chegando perfeito. Então, você pode falar mais um pouquinho para ver se tá baixo ou se dá Claro, pra claro. gente. Tudo bem, Carla. Foi um prazer novamente estar aqui com vocês hoje, né? Mais uma vez, Nossa, né? Com essa participação, com esse grupo, do Grupo Ômega, que me dá muito orgulho participar desse grupo. E com esse tema, né? Que é um tema cada vez mais falado, cada vez mais discutido, cada vez mais debatido, às vezes cada vez ainda perseguido, mas a ciência vai em frente, né? E contra a ciência não podemos fazer nada. E essa junção de saberes tem sido muito enriquecedora. Quem sabe fazer esse balanço, a terapia, a medicina, os terapeutas, a gente andando e conversando com as diversas áreas, isso tem sido muito enriquecedor para os nossos pacientes, né? E que é o grande objetivo, a gente poder formar pessoas melhores em termos de relação com os seus pacientes. E esse diálogo interdisciplinar é sempre muito rico e muito proveitoso. maravilha. Eu tenho uma pergunta para, já começo já com perguntas, né? Eu vou ter várias perguntas aqui e muitas vão fluir a partir da sua própria fala. Tá certo? Então, Ótimo, ótimo. ou seja, muito grata pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, né? A gente sabe que o Um trabalho prazer. dos médicos brasileiros é um trabalho bastante intenso, né? A hora, o dia a dia, a procura, e médicos que têm um espírito assim, o doutor Antônio Carlos, eu vou dizer assim, algo que é da minha admiração no trabalho dele. E eu tenho dito isso em alguns grupos, né? É a qualidade da escuta. Então, parte da cura, me parece, de um paciente, de uma pessoa que procura um médico, está na escuta que aquele médico oferece. Então, assim, doutor Antônio Carlos é uma pessoa fantástica. Ele tem um dom excepcional de poder, assim, um espírito generoso, compassivo, né? Quem sabe a gente deseja que tantos médicos, né? Recorda aqueles médicos antigos que a gente ouve falar, né? De nossos ancestrais aí, né? Os médicos de família que visitavam. Então ele tem traz no sangue também, porque é filho de geriatra. Mas eu tenho uma pergunta, eu gostaria muito que você contasse um pouquinho, talvez um pouco da sua história, como chegou aí a se tornar médico, mas dentro do tema de hoje, eu tenho uma inquietação. Você é médico geriatra, quer dizer, trabalha com pessoas idosas, que já têm uma construção mental a respeito de muitas coisas. E quando a gente entra nesse campo das, entre aspas, drogas, vamos colocar psicoativos e tudo, é algo bastante delicado. E você está trabalhando com substâncias que até pouco tempo atrás, e até hoje, eram, e são ainda, a gente sabe disso, né, mas está, graças a Deus, diminuindo um pouco isso, graças ao trabalho também dos cientistas, dos médicos, de todas as pessoas envolvidas nesses projetos. Como é que um médico geriatra resolve abraçar uma causa assim, tão desafiante, que é o seu primeiro paciente é o idoso, e ele trazer para a sua clínica, para a sua abordagem, para a sua terapia, o uso dessa substância? Que eu gostaria que você falasse na sua clínica, mas também depois ampliasse um pouquinho mais, falando para o bem-estar em geral, né? Em que essas substâncias, qual é a diferença entre as substâncias que eram vendidas, que circulam por aí, e essa substância que é trabalhada, que é usada terapeuticamente, né? Então, que essa noite seja, assim, eu gostaria muito que fossem esclarecidos esses temas, que eu acho que ainda há muita confusão
o preconceito, a criminalização, tudo vem da falta de conhecimento. Uma falta de conhecimento que vai se passando, vai se passando, vai se passando, e no final você tem uma crença de toda uma comunidade ignorante. Ignorante que eu falo no sentido de ignorar algo, né? De ignorar um saber. Então, acho que tem um momento que a gente cria espaços para o esclarecimento, a gente está combatendo também o preconceito e abrindo espaços para mais possibilidades de cura, né? De bem-estar, de equilíbrio, de saúde. Então, teve um monte de pergunta aí. Vamos lá. Perfeito, Carla. Você está me ouvindo bem? Perfeito. Está ótimo, então. Veja só, a princípio, a questão ligada à cannabis, ela é muito interessante, porque a primeira pergunta que eu faço para o paciente é que se ele sabia que nós produzimos cannabis dentro da gente, essa é a primeira pergunta que eu acho que deveria nortear qualquer conversa do que diz respeito a o uso da cannabis medicinal. Então, assim, muita gente não sabe, mesmo quando eu formei, olha que já vão 35 anos de formado, não se falava ainda nas escolas médicas sobre o sistema endocannabinoide. Somente em 99 foi descoberto alguns receptores e, a partir daí, os estudos começaram de uma maneira mais contundente. Então, o que acontece é que, no momento que a gente sabe que essa é uma substância que a gente produz dentro do nosso organismo e o objetivo desse sistema, chamado endocannabinoide, é trazer para o nosso organismo um equilíbrio, trazer uma homeostase, saber nos vários órgãos onde nós temos receptores o que é que está certo, o que é que está errado, e ele conseguir modular, consertar, isso traz uma tranquilidade para todos, porque o que a gente tem até hoje na medicina são compostos químicos que vão agir de uma maneira que até na bula das medicações está escrito: não se sabe bem como age, ou assim, acredita-se que esse composto possa fazer isso ou aquilo. Então, a gente tem também uma grande frustração no momento que a gente analisa toda essa medicina que nós temos hoje, os resultados são muito pobres, principalmente no tratamento com o idoso, onde as medicações, a polifarmácia, isso tudo deixa o paciente supermedicado e muitas vezes com efeitos colaterais de associação de medicamentos. E aí vem uma opção terapêutica natural, uma opção terapêutica na qual nós possuímos essa substância dentro da gente mesmo e que vai modular muitos sistemas, trazendo um bem-estar para aquele paciente. Então, na verdade, onde eu mais tenho, às vezes, algum embate, não são nem com os pacientes mais idosos. A maioria das vezes é com os filhos, que diz assim: eu acho que meu pai talvez não aceitem, talvez levando os seus próprios preconceitos para consulta, para análise. Mas a aceitação por parte dos pacientes é fantástica, porque hoje em dia, ao contrário do que acontecia antigamente, hoje o paciente vai ao consultório pedindo o tratamento, porque já viu alguém, já soube de alguém que usava. Então, a medicina tem mudado muito. E eu vejo que aí, nos assistindo agora na mesa, tem a minha grande professora Marlene, ela está aí. Ela foi minha incentivadora. Ela está em São Paulo hoje e ela foi a minha grande incentivadora e professora dos primeiros passos da cannabis. É uma cientista que está trabalhando em São Paulo, é professora também daqui de algumas disciplinas em faculdades aqui de Salvador, e ela foi minha grande incentivadora para aprofundar nos assuntos da cannabis medicinal.
Mas quando a gente fala em cannabis, e a gente não pode esquecer também, quando você me provocou, Carla, para esse bate-papo hoje, sobre a chamada medicina psicodélica. Né? Antes de entrar mesmo na cannabis, eu queria dar um passeio rápido sobre a medicina Perfeito. Maravilha. psicodélica, tá certo? Que são os usos das substâncias psicoativas. Tenho também, meu filho está aí assistindo, minha filhadinha, linda Olha Andressa está só, aí. Acho que eu estou em família hoje aí, isso é que bom. maravilha. Aumenta a Olha que responsabilidade, merecimento, tá viu? certo? Que Tá todo merecimento mundo esse aí, pai aí. tá todo Que mundo merecimento. ligadinho, coisa Merecimento do boa. espírito. Então, quando a gente fala em medicina psicodélica, a gente está tendo uma releitura dos medicamentos, né, ou das substâncias psicoativas, como os cogumelos, a ketamina ou cetamina, o MDMA, que é do êxtase, a ayahuasca, então, ibogaína. Estamos fazendo uma releitura e um uso medicamentoso dessas substâncias. No caso do cogumelo, a psilocibina, agindo em depressão, ansiedade, anorexia, ou seja, tratamentos agora que a medicina está relendo, revendo esses conceitos e utilizando desses compostos, ainda a nível de estudo e de estudos controlados em clínicas. A professora Marlene também, por exemplo, tem na clínica dela em São Paulo o uso controlado da ketamina para pacientes depressivos Maravilha. refratários. Ela Que acompanha maravilha. na área de psicologia. Então, assim, há uma releitura de todas essas experiências chamadas psicodélicas, né, com o uso dessas substâncias, que eu vi uma frase muito interessante, que elas são conhecidas por dissolver o ego. Olha só. Dissolver o ego, tá? E aí uma nova visão que a pessoa vai poder ter de si mesmo, facilitando a cura, levando a cura, inclusive uso em pós-trauma, em depressão refratária, né? Essa dissolução do ego como uma coisa muito interessante. Inclusive, eu gostaria de indicar um filme, né? Um documentário do Netflix, para quem se interessar. Foi uma indicação até da professora Marlene mesmo, chama Como Mudar Sua Mente. Tá? É um documentário do Netflix que depois, se a gente puder escrever aí, para que todos tenham acesso no Netflix, Como Mudar Sua Mente. Então, essa passagem aí pela medicina chamada psicodélica tem ganho um peso muito grande e tem dando resultados muito promissores em termos das pesquisas, tá? E aí, voltando, né, se a gente está falando em medicina psicodélica, a medicina canábica se tornou muito mais palatável, muito mais fácil, muito mais tranquila de ser incorporada na prática clínica. Agora mesmo eu cheguei de um congresso de geriatria, teve uma mesa redonda, né, sobre o uso da cannabis medicinal. Né? Então, assim, dentro da sociedade científica já se fala. Agora vai ter, no congresso de odontologia também, uma mesa redonda e um cenário no qual o dentista também já está começando a se apoderar dessa arma que é a cannabis como um medicamento normal, de uso normal, em bruxismo, tudo que tem que ver também com processos inflamatórios, ansiedade. Então, a gente tem uma medicação, uma droga que ela tem um impacto muito grande em termos da saúde geral da pessoa. Tá? Nós não estamos falando de uma doença. E esse é o grande problema quando se fala da cannabis, que às vezes ela é muito criticada, porque tem gente que diz assim, eu usei para enxaqueca, foi muito bom. Usei para depressão, foi muito bom. Usei para Parkinson, para Alzheimer, para fibromialgia, para dismenorreia,
para dores crônicas. Então, são vários relatos e que deixam aquela pessoa que gosta mais de uma medicina baseada em estudos científicos, assim, epa, como é isso? Ela vai de unha encravada para tracação de navio? Ela serve para tudo? Então, o que não se entende ainda dentro do uso da cannabis é a fisiologia. Não, as pessoas às vezes não querem perder tempo de estudar a bioquímica, aonde ela age. Então, a ação da cannabis medicinal, ela vem muito devido aos seus receptores. Os principais são CB1 e CB2, que estão espalhados pelo corpo inteiro. Então, a ação dela em mim vai ser uma, em Carla vai ser outra, em Andressa vai ser outra, em Marlene vai ser outra, em cada um, Daniel vai ser, cada um que está aqui vai ter uma ação diferente, porque vai ter uma necessidade diferente e receptores que vão estar ávidos para receber aquela modulação da cannabis medicinal. Favorecer a homeostase, então, né? É como se ela encontrasse a substância, o lugar onde há lacunas ali para serem preenchidas. Então, às vezes, a pessoa pode até usar para uma razão, mas ela ir para uma outra necessidade. Imagine que ela tenha, não é? Ela acha que aquele o tema, mas tem um outro que ela nem estava e ela vai primeiro mexer naquele ali e depois ir para aquele que foi o principal, entre aspas, o procurado. Poderia ser isso? Verdade, exatamente. Muitas vezes a gente usa, às vezes com um objetivo de melhorar uma função cognitiva, e o paciente volta relatando que melhorou do sono e da ansiedade, ou que melhorou de dores crônicas que havia, porque ela modula várias vias, a via do glutamato, estimula a produção de serotonina, ela estimula ou inibe várias vias metabólicas que nós temos, ou estimulando ou inibindo a ação. Então, cada um de nós vai ter uma ação específica do canabidiol no seu corpo. E quando a gente fala em canabidiol, a gente fala normalmente em duas substâncias, CBD, que é o nome canabidiol, e THC, tá? O THC é exatamente aquela substância que é o princípio ativo da cannabis. É aquela que tem mais concentrada no cigarro, certo? Mas, além do CBD, além do THC, existem mais de 500 compostos. Outros canabinoides, os terpenos. Terpeno é aquela substância que também é usado nos óleos, nos óleos aromáticos, tá? Aquela função terapêutica dos óleos aromáticos, porque terpeno tem uma função terapêutica muito grande, tá? Os óleos essenciais têm terpeno, que é também riquíssimo na cannabis. E aí você tem, dentro dos medicamentos, 3 tipos principais. Um óleo que é só o CBD, só composto por canabidiol, composto por canabidiol e os outros componentes, sem o THC, que chama óleo Broad Spectrum, e tem todos os componentes da planta, incluindo o THC, que chama o óleo Full Spectrum, tá? Então, o óleo Full Spectrum é o mais completo, é muitas vezes o mais indicado por essa associação de outros componentes que não só os canabinoides. Uhum. Doutor, e no caso, eu já assisti a alguns encontros com o professor, mas eu sei que tiveram algumas perguntas aqui antes, né? Assim, pessoas que gostariam de saber um pouco mais. No caso, uma pessoa que fuma um baseado, ela fuma um baseado, ela tem uma ativação, uma utilização aí do THC, mas ela também tem efeitos deletérios. Então, qual a diferença desse THC que ele age por combustão e esse THC que foi sintetizado no óleo essencial, no óleo no canabidiol?
Ok. Na realidade, Carla, nós temos um limite para THC no Brasil nas medicações. Então, você não vai conseguir ter efeitos colaterais, digamos assim, mais pronunciados do THC nessas substâncias ditas como remédio. Porque o THC, digamos assim, no cigarro, a concentração é altíssima. E isso não significa que a pessoa não vá poder usar o óleo de cannabis. Ao contrário, se fala até no canabidiol controlando alguns efeitos colaterais do THC, inclusive até ajudando a pessoas que, quando esse vício, esse uso chega a ser incomodativo do ponto de vista de dependência, até conseguir tirar essa pessoa do vício com o uso do CBD, do canabidiol. E no Brasil, a legislação só permite um nível muito baixo de THC, de 0,2% nas medicações, o que quase anula algum tipo de efeito colateral. Agora, tem pessoas, inclusive no consultório, que usam os dois, o CBD e o THC fumado. Fica um pouco mais difícil da gente saber, porque não tem como ver uma dose. A gente não sabe qual é essa dose mais adequada para poder fazer essa junção. Mas o uso do THC na medicação é bem pequeno. É bem pequeno, é 0,2%. E isso não é nada quando comparado com um cigarro. Não significa que não vai poder usar. Porém, existem efeitos realmente psicoativos, porque às vezes a sensibilidade daquela pessoa é muito maior à substância THC. E aí você tem que ter cuidado em saber em que tipo de pessoas você usaria um óleo com mais THC, ou se iria preferir para ela, por exemplo, um óleo com canabidiol puro, com CBD puro e não associado ao THC. Que tipo de situações, por exemplo, né, de casos de o THC não seria indicado? Isso, não, seria contraindicado? Por exemplo, uma psicose, alterações do nível de comportamento com o uso do cigarro, entendeu? Pessoas que tiveram alguma dissociação psicológica com o uso do cigarro, ou agressividade, ou alteração de comportamento, tiveram o que a gente chama de bad trip, tá? O bad trip. Então, essas pessoas, ou que já têm um histórico anterior de alguma doença, como a esquizofrenia, como doenças ligadas ao comportamento, essas podem vir a desenvolver alterações com o uso do THC. Podem ser estimuladas porque ele é psicoativo. É diferente do CBD, que não é. Que aí, por isso que algumas pessoas ficam meio frustradas, aquelas que aceitam, falam, poxa, que gostam desse efeito mais expansor da consciência. Alguns vão se incomodar, né? Porque há um tempo atrás se usava muito o cigarro, né? Como tratamento terapêutico, se recomendava em alguns casos o uso do cigarro. E só que algumas pessoas se incomodavam justamente por causa do efeito psicoativo, né? De expansão, mas por causa assim, da demanda terapêutica, né, dos benefícios terapêuticos era utilizado. Então, hoje a gente tem o óleo que ele não tem esse efeito mais, mesmo tendo a presença de THC um pouquinho, às vezes, maior, em alguns casos, algumas composições, ele não tem esse efeito psicoativo. Ele não tem esse efeito psicoativo por causa da dosagem, ou ele não tem esse efeito psicoativo por causa da forma do preparo? Não. É o mesmo THC. O THC não mudou. É o mesmo CBD, a mesma planta, é tudo igual. Não houve essa mudança. O que houve realmente é a concentração para poder trazer aquele efeito, digamos assim, porque esse efeito dessa bad trip é um efeito colateral ruim. Às vezes você pode dar um pouquinho de sonolência, você pode trazer alguma associação com outras drogas que você tem que ter cuidado, porque ambas usam um citocromo no fígado
chamado citocromo P450, que podem aumentar ou diminuir o efeito de outras drogas que a pessoa toma, como, por exemplo, drogas para epilepsia, podem ter um efeito aumentado. Então, tem que ter um cuidado maior com esse tipo de pessoa. Mas se a pessoa nunca apresentou nenhum efeito colateral, nada com cigarro, nada que indica, é a mesma coisa. Eu conversei com a professora Marlene esse final de semana, inclusive, sobre um caso que ela teve com ayahuasca, tá? Acompanhando uma paciente que tinha realmente, já se sabia que ela tinha uma alteração psiquiátrica que merecia um tratamento e ela queria uma liberação para usar a ayahuasca. E foi contraindicado pelo quadro clínico psiquiátrico que ela apresentava antes. Então, até mesmo dentro dos grupos, existe agora uma preocupação muito maior de se fazer uma anamnese, de se conhecer aquele paciente que vai para o chá, que vai utilizar o CBD, o THC, sobre sua história, uma anamnese psiquiátrica prévia, para não estar desenvolvendo ali ou estimulando ali reações que vão acabar trazendo comportamentos dissociativos durante o uso recreativo dessas substâncias. Então, a gente conversou sobre isso esse final de semana, sobre isso, a importância, e que foi muito bem aceito pelos mestres, né, do centro, a conversa, e até pediram ajuda, dizendo assim, como é que nós podemos criar uma anamnese aqui, mínima, básica, para que se conheça um pouco desse histórico do paciente. Porque às vezes a gente vê o que deu certo, mas também às vezes não dá. Isso. Não é? Isso. Temos Exato. as boas experiências, mas também temos as más experiências. Claro. E para que isso se torne seguro, tanto para o paciente, como para quem vai estar coordenando aquele centro, como um centro como Ômega, ter a certeza do que está fazendo, uma anamnese psiquiátrica, uma coisa rápida, conduzida pelo próprio terapeuta, vai fazer uma segurança para todos. Principalmente claro. e depois vai sair dali e dizer, olha, vocês usaram uma coisa em mim, uma substância, e hoje eu estou precisando do tratamento tal, tal e tal. Isso. Porque é uma substância, é um psicoativo, é uma substância que vai mexer com a bioquímica, com a neuroquímica. Então, não é somente algo que vai estar sendo trabalhado no nível espiritual, que a pessoa fala, não, é porque aqui é uma experiência espiritual. Sim, uma experiência, é uma abertura para a pessoa ter, é um meio, é um caminho para que a pessoa possa também ter uma experiência espiritual ou uma experiência de cura emocional. Mas você não tem como mensurar, por isso que é importante a anamnese, a entrevista antes de permitir uma pessoa, você não tem como mensurar até onde aquela substância vai atuar. Se aquela pessoa tem o devido preparo para essa substância. Como a gente vê, eu vou pular aqui para um outro lugar, mas eu não quero que me escape isso, porque eu sei que tem pessoas aqui que podem ter essas dúvidas, porque não conhecem realmente. Dizer assim, por exemplo, o preparo hoje do canabidiol, ainda no Brasil, é uma substância que tem um custo elevado e tal. Então, ainda escuto algumas pessoas dizerem assim, é muito mais barato, muito mais econômico eu continuar fumando o baseado, fumando cigarro matou. Isso é terapêutico, eu tenho a substância e, assim, é importante que se saiba que você não é a mesma coisa, não é a mesma experiência, não são os mesmos princípios ativos que você está trazendo para o seu corpo, não é isso, professor? Perfeito, Carla. Fumando, a gente não tem canabidiol, a gente tem THC, tá? E os grandes estudos ainda, claro, tem estudos fantásticos com o THC. O THC é importantíssimo em algumas patologias associadas ao canabidiol. Então, quando a gente fala em medicamento, a gente fala muito mais em CBD. O nome, as 3 letrinhas CBD querem dizer canabidiol, tá?
Mas o THC, hoje em dia, está sendo relido e revisto, e ele usado com seriedade, numa dose certa, ele é fabuloso. E já se existem alguns componentes fora daqui, algumas medicações que você pode pedir com a dose muito maior de THC. Inclusive, o pioneiro das medicações liberadas pela Anvisa para espasticidade de doença neurológica era THC em dose altíssima. Então, o que é caro? É caro porque o Brasil ainda proíbe que se plante para poder fazer o remédio. Então, nós não podemos plantar aqui no Brasil para fazer a medicação. Então, todo o extrato que você encontra no Brasil é importado, a não ser de algumas associações de pacientes que têm autorização na justiça para poder plantar e poder também fazer o óleo, como a Associação Cannabis, a PEP, e tem mais uma outra que também ganhou o direito agora de plantar. Assim como algumas pessoas físicas, também tiveram o seu direito pelo custo da medicação. Agora a gente vê por aí, e isso já é uma abertura, que é uma observação que foi feita aí pela professora Marlene, a gente poder pressionar os poderes públicos para disponibilizar cannabis no SUS. Nós já temos as leis. Uma cidade como São Paulo, que é uma cidade que carrega uma responsabilidade muito grande, ela já tem uma lei. Agora, daqui que essa lei se torne realidade, vai passar por alguns processos. Salvador também já tem a lei de levar a cannabis para o SUS. Já temos uma lei e que está sendo vigiada e acompanhada por nós pessoalmente para que se tenha um efeito real. E é isso que foi falado aí. A mobilização de todos nós, da sociedade, é que vai fazer a diferença em cima dos legisladores, em cima de quem tem a caneta para poder aprovar. Porque esse projeto, às vezes, é aprovado, sai, o governador sanciona, ou o prefeito sanciona, mas fica parado até que se crie uma lei para que essa lei seja posta em prática. Ela vai para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde vai fazer a devida licitação para quais doenças poderão ser beneficiadas, quais pacientes poderão, de que tipo de patologia poderão se beneficiar. Então, assim, a descriminalização é urgente. Esse movimento do SUS para liberar até mesmo a plantação já está sendo discutida, é urgente. Hoje a gente vê que quem pode prescrever, médico, qualquer especialidade, e dentista também pode prescrever. Já tem casos também de veterinário prescrevendo, tá? Mas médico pode, dentista pode prescrever, inclusive mandar importar. Por incrível que pareça, ainda hoje o canabidiol importado sai mais barato do que o nacional. Não é? Agora, só para a gente ter uma ideia, hoje a gente pode sair dessa live e, com uma receita azul, chegar ali numa farmácia qualquer de rede e comprar o nosso canabidiol. Isso já é um grande avanço. Já é uma revolução, já é uma revolução. Uma evolução grande. Agora, maior ainda vai ser quando a gente puder chegar num posto de saúde com uma receita carbonada e pegar o canabidiol para aquela indicação específica, entendeu? Professor, você poderia falar um pouquinho, e é claro, gente, só para lembrar, esse vídeo tem um pessoal, acho que tem um canal do Instagram que é o canal do pessoal. Professor, o senhor sabe o canal do Instagram? A gente pode colocar aqui nesse descritivo desse vídeo.
que é o pessoal que fala de todo o processo de pesquisa, de casos clínicos e apresentam sobre o uso do canabidiol. Então, essa é uma forma, você ir lá, estudar, compartilhar esse material, convidar alguém, olha lá, vai lá agora, convida alguém para vir, para participar, compartilha, porque se a gente, que é a população, se a gente não cobra, a gente não conversa com o nosso médico sobre isso, olha, doutor, eu gostaria de ter uma outra alternativa, é um médico, é um psiquiatra, é um clínico, né? Não traz esse elemento, às vezes, assim, a gente tem esse risco de uma acomodação, às vezes, e os médicos também não têm um campo, um estímulo grande para a pesquisa, né? São muito maltratados, vou dizer assim um pouco, muitos médicos no nosso país, né? A pesquisa não é muito estimulada, é uma vida, às vezes, bastante sacrificada de muitos médicos no Eu nosso entendo. país. Então, a Agora, eu gente... dizer uma coisa, Carla. A Luísa fez uma pergunta aí sobre o terapeuta transpessoal, se apenas encaminha o paciente para o médico. Veja bem, para prescrição, sim, precisa de uma prescrição de um médico que tenha receituário azul ou de um dentista. Mas quem vai acompanhar esse paciente é o terapeuta. Ele vai Isso, voltar para o terapeuta. O médico vai ter aquele olhar para saber qual será a dose adequada, qual será a combinação adequada de canabinoides, mas nós não estamos no topo da cadeia. Isso precisa haver uma horizontalidade, porque se não isso, for o fantástico. terapeuta, né, me falando que está com o paciente toda semana, eu vou ver aquele paciente um mês, talvez 2 meses depois, e vocês vão estar com ele semanalmente. Então, assim, ele encaminha o paciente, ele vai acompanhar e vai ver as mudanças que se fazem necessárias e vai ficar, digamos assim, alimentando o médico nessa busca pela dose adequada. E eu costumo dizer que quando o canabinoide ou o canabidiol não dá certo para um paciente, é porque não foi atingida a dose adequada para ele. Porque nesse momento, Claro. eu e Carla aqui podemos ter a mesma patologia, do mesmo jeito, sentir as mesmas coisas, mas a minha dose vai ser completamente diferente da dela, do mesmo canabinoide. E a gente procura encontrar. E na geriatria a gente tem um lema que diz assim: comece com dose baixa e vá aumentando aos poucos. Start low and go slow. Então, e aí a gente vai procurando a diferença de 1 gota ou 2 gotas por semana e vamos ver quando é que o efeito surge, porque tem que haver na medicina canabinoide ou nesse acompanhamento com a cannabis uma ligação extremamente estreita entre médico, paciente, terapeuta, psicólogo, todos juntos, porque cada um consegue ver, esposo, esposa, companheiro, companheira, seja lá quem for que esteja preocupado com aquele paciente que está usando a medicação. Eu já tive familiares que agradeceram muito, porque já era um paciente acamado e ele abriu os olhos. Abriu os olhos, abrir os olhos quer dizer que ele, para a família, quer dizer que ele começou a se conectar de novo com o mundo. E ele só vivia de olhos fechados, deitado. E ele abriu os olhos depois do uso da cannabis. E uma coisa muito importante que você consegue fazer e procurar com canabidiol é a desprescrição, que muitas vezes nossos pacientes sofrem muito, porque às vezes é muito fácil prescrever. O médico gosta muito de prescrever, até às vezes para justificar uma consulta, vai uma prescrição, vai um remédio. Só que o cannabis entra de uma maneira que lhe proporciona a chance de você desprescrever vários medicamentos que já não teriam mais sentido ou que podem ser substituídos em termos de efeito por uma coisa mais natural, que é o canabidiol, que pode agir em várias áreas do corpo.
Muito bom, muito bom. Professor, e assim, em relação à terapia transpessoal, você pode se comunicar, você vai conquistar essa confiança do seu, do médico, né, que às vezes não conhece ainda, o terapeuta precisa saber disso, o médico ainda não adquiriu aquela confiança, não conhece o trabalho dele, a seriedade, a profundidade, e através dessa comunicação, é um relatóriozinho que ele entrega para um familiar, para o próprio cliente, que leve para seu médico, que ele vai, poxa, percebendo que essa pessoa realmente está comprometida com aquele processo, ela está conectada ao seu cliente, ao seu paciente, e sabe do que está falando, né? E devolve para ele essa informação numa linguagem mais próxima da linguagem dele, inclusive, isso facilita muito o processo, né? Ô, professor, Perfeito. e qual a diferença para as pessoas que dizem que já, a gente sabe, por exemplo, na Chapada Diamantina, aqui na Bahia, né, no Brasil, e alguns lugares, às vezes em Minas também, em alguns lugares do Brasil, o óleo é fabricado, né, artesanalmente. E às vezes as pessoas optam, falam assim, não, eu vou utilizar o óleo que é... Quando isso seria... A gente sabe que o sintetizado no laboratório seria mais precisa a ação, você tem como controlar a ação. Você falou gota a gota, você vai ativar um sistema e vai regulando isso. Então, você sabe se tem mais uma necessidade desse princípio ou desse princípio, desse ativo. No caso do óleo fabricado artesanalmente, eu sei que é quase impossível se controlar isso, né? Mas, assim, o que você tem a dizer a esse respeito, né? Porque tem essa questão aí de Ok. conquistar esse espaço, como é que a gente lida Exato. com isso? Carla, eu gosto muito desse debate também, porque a gente tem que analisar essas práticas que são milenares. Dentro dessas práticas, quando a gente analisa outras substâncias, como o ayahuasca, como os cogumelos, psilocibina, não se sabia que dose dá, não se sabe que dose dá, às vezes sabe que efeito tem. Pode ter um efeito ruim ou bom, mas tudo isso precisa ser revisto, precisa ser abraçado, precisa trazer para junto da ciência também, para ser analisado de uma maneira holística, de uma maneira não crítica, porque esses são os saberes que já existiam aqui quando a cultura chegou. E a gente ainda tem um modelo de medicina que é um modelo muito europeu, muito centralizador, muito digamos assim, daquele médico hétero que tem um domínio sobre o conhecimento e vai agir como se fosse você precisa do meu conhecimento. Então, eu não estou valorizando o seu. Então, quando a gente fala muito sobre essas práticas, o que a gente tem que ter é o cuidado no uso. Mas é um cuidado, por exemplo, como a gente citou aquele exemplo anterior, que a coordenadora do centro de ayahuasca procurou um centro, né? Foi procurada e aceitou um centro de pesquisa da faculdade para dizer, olha, eu não sabia que ela tinha isso, mas como é que eu posso adaptar a nossa técnica a ter mais segurança possível? Então, eu acho que nós temos que conversar com todos, porque o grande objetivo é a segurança. E a segurança a gente tem conhecendo as substâncias e as pessoas. Eu acho que esses óleos, já me foram oferecidos vários óleos, mas aí eu pergunto geralmente assim, quantas miligramas tem no óleo? Ele diz assim, professor, a gente não sabe dizer a miligrama. Aqui nós temos o óleo médio, o óleo fraco e o óleo forte. Aí o senhor vê aí o que é que o senhor vai tratar e utiliza de acordo com o que o senhor achar que deve. Então, assim, para a gente pode até analisar que isso é um absurdo, isso não pode acontecer, mas nesse momento está salvando a vida de muitas pessoas. Nesse momento, tem crianças aí com epilepsia que não fosse uma mãe jardineira, uma mãe que plantasse em casa, levasse para a farmácia depois da farmácia da escola de farmácia para ver qual é a miligrama do óleo, sua filha estava cheia de medicamentos e talvez não continuasse nem a viver diante da situação, por exemplo, de uma síndrome de Dravet.
Então, eu acho que precisa, nós não estamos sendo irresponsáveis. O que nós precisamos de verdade é de uma legalização, é de uma liberação, de um estudo e que possa proporcionar o plantio e a ida dessas medicações para uma análise considerável, uma análise química, e que todos esses saberes juntos devem ser somados nessa atitude que a gente está tendo hoje aqui. O respeito mútuo, ao aprendizado mútuo, e que não existe o dono do saber. Mas que essas medicações, como vão ser usadas com um objetivo de cura, elas precisam passar por um crivo de segurança para os nossos pacientes. E isso vem como? Com o poder público liberando as faculdades de farmácia, liberando as faculdades para que possam analisar aqueles óleos e que eles possam ser vendidos com segurança para todos os seus, digamos assim, os membros das associações. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, um comentário. Prefeito Antônio Carlos, todos os saberes devem ser considerados. Professor, assim, eu gostaria de saber assim, o tempo, porque nós vivemos uma cultura também muito imediatista, né, de resultados, por exemplo, até um tratamento alopático com um antidepressivo, a gente sabe que para mexer, reorganizar um pouquinho essa nossa neuroquímica aí, você tem um tempo de ação, né, de comunicação aí com esses neurotransmissores, de readaptação, né, toda uma conversa aí no nível químico que isso acontece. Mas a gente hoje já sabe que existe um tempo. Você toma antidepressivo e muito provavelmente, se acertar aquele para você, 21 dias você fica mal e depois você fica bem, muda entre um e outro, você fica mais mal, você fica mais densa depois. Mas em relação a uma substância tão orgânica, né, que nosso sistema já reconhece, né, sistema endocannabinoide, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais também sobre isso. O tempo de ação, embora varie, eu acredito que deva variar muito de indivíduo para indivíduo, mas costuma ser um tempo que a pessoa começa a perceber os resultados e tudo. Desestimulante ou estimulante? Como é que o senhor vê isso aí? Excelente pergunta, Carla. Veja bem, no consultório eu vejo com uma certa tranquilidade, porque algumas queixas dessas são bastante crônicas. O paciente vem trazendo, e quando chega para o consultório para solicitar uma terapia com o canabidiol, é porque já está meio que descrente de tudo, tá? Já usei de tudo, e tem gente que chega assim, olha bem na minha cara e diz, olha, minha última esperança é o senhor. Se o senhor não funcionar também, se não der certo aqui, eu não vou fazer mais nada. Eu digo, calma, o que eu não vou fazer, nós vamos fazer juntos. Nós vamos fazer uma proposta de tratamento e que ela vai dar certo. Porque muitas vezes, Carla, o grande problema está nas medicações que o paciente já vem usando, que inclusive muitas delas atrapalham o nosso sistema endocannabinoide. Muitas delas inibem o sistema endocannabinoide. Então, o que é que a gente faz normalmente? A gente explica o que é esse sistema, como nós temos um sistema cardíaco, um sistema digestório ou digestivo, eu não consigo me acostumar com esse nome, mas o nome certo é digestório, um sistema neurológico, nós temos o sistema endocannabinoide, que é composto por 2 canabinoides que a gente mesmo produz, um chama-se anandamida e o outro chama-se 2-AG, que agem nos vários receptores que estão distribuídos do cérebro ao corpo inteiro, aos músculos, e eles agem como? Eles agem como se fossem um maestro, onde está tocando a música de uma maneira desafinada ou desorganizada no nosso organismo, ele vai e corrige. Ele ou corrige inibindo, ou se está faltando, ele aumenta. Então, assim, eu costumo explicar que esse sistema, cada um de nós
tem um tanque de combustível dele que pode estar ou mais cheio ou mais vazio. Existe um pesquisador muito importante nessa medicina que descobriu uma síndrome chamada síndrome da carência dos endocannabinoides. Existem pessoas que têm algumas doenças de difícil manejo, como enxaqueca, fibromialgia, depressão, ansiedade, que são de difícil manejo, que quando foram feitos exercícios e análise dessas pacientes, mostraram que ela tinha uma quantidade de endocannabinoides muito menor do que a população normal. E uma vez que foi-se feito o equilíbrio desses canabinoides, essas pacientes melhoravam. Então, assim, esse é o sistema endocannabinoide e vai depender de cada um de nós. Existe, digamos assim, um começo mínimo que a gente pode ou aumentar com a miligrama mínima ou subir. Normalmente, a gente muda, a gente pede para que a pessoa use por uma semana aquela dose, ou de gotas, ou de ml medido na seringa. Se houve resultado ou não, eles relatam. E depois de uma semana, a gente ou aumenta a dose ou diminui aos poucos até chegar lá. E hoje então não é tão lento, né? Inclusive, não é tão lento assim o resultado. Não, o resultado é ótimo. Pode acontecer em uma semana. Mas, pode acontecer. doutor, outra pergunta. Hoje nós sabemos que só o estresse, nem preciso falar de alimentação, nem preciso, vou falar só do elemento estresse. E nem vou falar desse uso de medicação, de farmácia, da multiplicação das farmácias, com todas as medicações que são vendidas em venda livre, automedicação. Eu vou deixar isso aqui, ó, na estante, vou deixar aqui do lado. Eu vou perguntar somente em relação à ação anti-inflamatória que o próprio estresse provoca no nosso sistema. Então, o uso do CDB, ele também apoiaria essa desinflamação para que houvesse um fluxo mais harmônico, né? Um aproveitamento até de outras substâncias, de outros neuro-hormônios e outras substâncias do nosso corpo que nos contribuem para o nosso bem-estar, a nossa saúde? Perfeito, Carla. Olha, o estresse, ele libera uma substância, em primeiro lugar, chamada cortisol. Cortisol é uma substância inflamatória. Ela aumenta algumas interleucinas inflamatórias, que, além de tudo, como interleucina 6, que fazem um envelhecimento do nosso organismo como um todo, e envelhecimento também cerebral. E o uso do canabidiol, ele é exatamente anti-inflamatório e inibe a produção do IL-6, da interleucina 6 e de uma cascata inflamatória. Tanto é que ele é usado em fibromialgia, em processos inflamatórios musculares, em dores crônicas. Então, ele é, para o nosso corpo, o nosso anti-inflamatório endógeno. Então, ele vai nos proteger. Porém, com o passar do tempo e com o uso também de medicamentos ou de algumas condições clínicas, essa nossa reserva de canabinoide cai bastante. Muito bom. Então ele teria um efeito assim semelhante a de uma passagem assim num spa assim, durante muitos meses, uma prática meditativa com um aspecto emocional equilibrado, né? Também seria um efeito assim quase, né? Nesse final de semana, uma das grandes discussões do Congresso de Geriatria foi a importância da espiritualidade e da religiosidade no coping, sendo no coping positivo ou negativo, mas como ela age em nosso corpo para aumentar substâncias, inclusive como aumenta os nossos endocannabinoides, nos levando a um equilíbrio e a homeostase. Muito bom. Então, aí a gente incluiria pessoas que não têm uma patologia tão grave, tão profunda, pessoas que buscariam, assim, que sentem que estão necessitando de um melhor equilíbrio, né? Que estão oscilando muito. Seria recomendado também. Essa é a palavra do canabidiol, equilíbrio.
seja lá como for, seja lá a idade que for, seja lá a patologia que for. É um equilíbrio que a gente vai ter que conquistar. Porque qualquer doença nos desequilibra emocionalmente. Nós não estamos preparados para adoecer. E as doenças, fora as doenças do mundo moderno, dessa rapidez, a gente leu um artigo ontem falando das relações artificiais. Então, essa artificialidade do mundo atual levando a esse nível extremo de estresse e solidão. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos ver se tem alguma pergunta, que o professor já deu aqui para a gente um aulão. A didática dele é maravilhosa. Se alguém quer aproveitar esse momento, sim, esse vídeo vai ficar aqui disponível, vai ficar gravado para vocês, né? Esse momento, e se vocês querem ter mais contatos, saber mais informações sobre o trabalho do professor, né? Como médico e até ter orientações, né, sobre quem procurar. Assim, no Brasil, professor, o senhor é da área da geriatria, então, mas é também clínico, né, o clínico geriatra. Mas, assim, existem associações, comunidades que o senhor indicaria que as pessoas também podem procurar para poder ter mais embasamento para... Sim, Carla. Aqui, inclusive, nós temos uma que é a cannabis, que é muito interessante. Eu vou passar esse número para você, de Leandro Estelitano, que, inclusive, ele faz parte de todas essas discussões a nível de políticas públicas, e ele tem uma associação que ele coordena, que é de um grupo de pacientes que você se associa e até consegue, as consultas são gratuitas para avaliação de necessidade de usar a cannabis, e eles têm convênios com algumas empresas de marca de medicamento para poder trazer a um preço de custo muito mais interessante. Fica aqui na Pituba, tá? Eu vou passar esse endereço para você depois, de Leandro, da Associação Cannabis. Então, são consultas que são feitas com um grupo de neurologia, da Fundação Baiana de Neurologia, são voluntários, e daí se desdobra numa terapia, né, num processo de um programa terapêutico para ser usado, e de lá mesmo é disponibilizado como fazer. Muito bom mesmo, muito grata. Tem uma pergunta aí, a gente vai se encaminhando para se despedir, né? Como há o CDB? Tem alguma pergunta aí, professor, você está conseguindo ler? Deixa eu ver. Não há possibilidade de criar dependência com CBD. Não há. Com canabidiol não tem dependência. Você pode começar e parar a qualquer momento. Agora, a receita que se exige para comprar o canabidiol hoje é azul, mais para limitar mesmo do que para outra coisa. Mas não há possibilidade de dependência com o CBD. Zero. Zero possibilidade. Mas há a necessidade, uma pergunta, em relação, assim como o uso é gradual, o processo de atingir a mensuração, a medida certa, o desuso também precisa de desmame, processo de desmame, para que o sistema não sinta assim uma desorientação. Agora, cara, sabe o que é difícil? A gente conseguir tirar canabidiol de alguém. Eu acho que depois que você chega no nirvana, se acostuma, para descer é difícil. Entendeu? Depois que você chega lá, para sair, por mais que você queira, é difícil. Não vai fazer mal, ou a gente consegue modular, usar um pouco menos para manter sempre aquele efeito fantástico. Então, eu nunca consegui tirar de ninguém, não porque não houvesse uma dependência, mas a sensação é tão boa que as pessoas às vezes sentem uma diferença. Não, meu nível de energia, eu achava que era maior e tudo, e acabam ficando. Não por dependência química, não existe isso. Vamos trabalhar, gente, para que
para que seja mais acessível, né? E desconstruir não é só acessível, é para chegar ao conhecimento, chegar à informação. Nós temos muito mais poder, muito mais força, né? Como população, como pessoas conscientes, as pessoas que estão aqui, de certa forma, se interessaram por esse tema. Olha aí qual é a liderança que você tem, às vezes, na sua família, a liderança que você tem no seu ambiente de trabalho, mas trazer o tema, falar sobre isso, falar sobre alternativas para a cura. Eu vou falar de cura porque a gente está falando no ambiente terapêutico, eu sei que na medicina, não sei até que ponto é permitido, mas a gente entende cura como um equilíbrio, como um caminho para o equilíbrio, né? Então, a gente aprender a criar espaços para dialogar sobre isso, né? Para quebrar os tabus. E aí, quando a gente vai quebrando os tabus, aí a gente sabe que são muros derrubados e a água do conhecimento, ela pode fluir. E a gente vai... De passagem, você sempre com essa abertura dentro do Ômega, o professor também, eu sempre me senti muito bem acolhido e muito bem fazendo parte dessa família já há muitos anos, né? Há muitos anos, e eu sempre me senti com um ambiente muito aberto para essas ideias novas, assim, como que vocês já abraçaram isso já há muito tempo. Tá de parabéns, Ômega. Obrigada, professor. O professor, ele é professor nosso, então a gente tem essa formação, né, de terapeutas transpessoais, já completando 26 anos, agora em abril, 16 de abril, a gente completa 26 anos aqui fazendo esse trabalho na Bahia, e temos essa grande alegria de Dr. Antônio Carlos ser membro aí do corpo docente nosso, trazendo esse conhecimento, dessa área dele, né, desse novo saber que ele começou a mergulhar e está vendo tantos resultados tão positivos, né? Então ele é o nosso professor. E se você quer conhecer um pouco mais também sobre a formação sobre o Ômega, aí você tem tudo aí na bio. E coloque seu comentário, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. E, professor, muito grata por esses momentos, né? De sabedoria, de conhecimento, de informação, por ter nos apresentado aí as pessoas, a sua família querida que está aí, né? Que já disseram aí, nossa, é uma responsabilidade nova. É uma responsabilidade. Ter um bom pai, uma boa mãe. A gente sabe que precisa aprender, já tem assim, na veia a possibilidade de ser um bom fruto, um bom ser humano. Então, é uma responsabilidade, sim, responder a isso, né? Já tem uma boa, se diz assim, Mário me dizia muito isso, né? Ah, um bom violino precisa ter uma boa madeira, um bom Stradivarius precisa ter uma boa madeira. Sem uma boa madeira, você não faz um bom violino. Então, a madeira está aí, né? A boa madeira está aí. Agora é se abrir para esse processo. Os filhos, né, quando tem bons pais, tem sempre essa responsabilidade. Mas muito grata também, doutora Marlene, aí, por ter vindo apoiar esse momento, e também vou pedir que vou pescar aí, vou procurar seu contato para poder estar colocando aqui também no descritivo e as pessoas terem mais uma fonte para esse conhecimento. E é isso, gente, desejando que esses momentos ilumine o nosso caminho em direção a alternativas boas, né, para a nossa cura, a nossa saúde, que estamos precisando tanto de saúde, para poder usufruir mais da alegria que é o dom da vida, de estar vivos. Não necessariamente precisa ser uma vida sofrida e doentia. Então a gente está recebendo aí caminhos e possibilidades para restaurar isso, mas é um caminho, né? A gente vai conquistando, vamos fazendo a nossa parte. Isso mesmo. Muito grata, muito grata mesmo. Carla, obrigado. Uma boa noite, um bom noite. Descanso, professor, e todos vocês. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Tchau, tchau.